Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, paz de Jesus. Vamos lá começar mais um dia do nosso jejum, a nossa oração na presença do Senhor, glorificando a Deus por toda a bênção, né? Todo o favor que Ele já tem derramado nas nossas vidas. Bom dia, Lu. Bom dia, Lia. Bom dia, Diane, Thalita. Bom dia, Zeliane. Vamos rezar então, meu povo. Vamos clamar a Deus o favor dele sobre a nossa vida, a libertação que a gente tem buscado. Ontem eu abri a minha caixinha de perguntas, né? Pra gente... Bom dia, Arthur. Pra que vocês me mandem as dúvidas de oração, né? Dúvidas de outras doutrinas também. Eu já respondi algumas. Vou terminar de responder hoje, vou abrir de novo, acho que é importante, né? A gente ir conversando por ali, fica mais fácil também pra mim, sabe? Bom dia, Ritinha, bom dia, Vera. Vamos rezar então, meu povo. O pessoal vai chegando e vai rezando, e a gente já vai começando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigada pelo precioso dom que é a nossa vida, Senhor. Obrigado pela minha vida. Se você puder falar isso, você vai dizer, Senhor, obrigada pela minha vida. Eu sou grato, Senhor, eu sou grata por estar vivo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela minha história, Senhor. Eu te rendo graças em toda a minha história. Tudo que me trouxe até aqui, obrigada por esse jejum, Senhor, obrigado pela tua iniciativa de nos trazer libertação, Senhor. Muito obrigada, nós somos gratos, Senhor, e queremos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa manhã, que conduza os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa imaginação, que o Espírito Santo conduza as nossas emoções, os nossos sentimentos, que o Espírito Santo prepare o nosso coração e o nosso entendimento para ouvir a palavra, que o Espírito Santo vá agindo em nós de forma mesmo a preparar o nosso coração, fazendo aquela terra boa para receber da semente da palavra do Evangelho, que o Espírito Santo vá quebrando agora todas as resistências também, derrubando as resistências do nosso pensamento, dos nossos conceitos, da nossa forma de pensar que é o certo e é errado, tudo aquilo que é resistência espiritual ou humana, que não nos permite compreender a palavra de Deus e viver na bênção, que o Espírito Santo venha agora sobre nós e derrube todas essas resistências. Pedimos tudo isso em nome de Jesus e pedimos, Senhor, que tu derrames sobre nós o teu Espírito Santo. Também sobre a nossa casa, Senhor, sobre todo o ambiente físico da nossa casa, Senhor. Que todos os cômodos da nossa casa, do nosso local de trabalho, Senhor, sejam agora cheios do Teu Espírito Santo. Que a presença do Teu Espírito, Senhor, esteja por todo o nosso lar no dia de hoje. Aquelas pessoas que trabalham dentro do carro, Senhor, que o carro, o caminhão, Senhor, seja um lugar de presença de Deus. As pessoas que trabalham em tantos outros trabalhos, o ambiente de trabalho, seja um lugar hoje de presença de Deus. Nós clamamos, Senhor. Vem, Senhor Espírito Santo, e preenche todos os espaços físicos onde nós vamos estar nesse dia. Que a gente possa se sentir sensivelmente a tua graça, a tua paz, o teu favor, Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos rezar agora a nossa consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus, clamando o sangue do Senhor sobre toda a nossa vida. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato, acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Pedimos aqui que o preciosíssimo sangue de Jesus afaste de nós, de nossas casas, de nosso local de trabalho, das pessoas que nós estamos rezando, todas as pessoas mal intencionadas, todas aquelas amizades
que são más amizades, que nos levam os nossos que nós estamos intercedendo para o pecado, para o erro. Nós clamamos que o sangue de Jesus esteja entre nós e essas pessoas, esteja entre os nossos e essas pessoas, afastando, não permitindo mais que más amizades, más influências se aproximem de nós e daqueles que nós estamos rezando. Coloca, Senhor, o teu sangue, de modo a realmente afastar, Senhor, afastar de forma espiritual, humana, Senhor, que essas pessoas não possam mais chegar à nossa casa, ao nosso local de trabalho, que não possam mais falar conosco por telefone, por WhatsApp, por rede social. Afasta, Senhor. Afasta toda pessoa mal intencionada, ou todas aquelas pessoas que serão usadas para nos desanimar, para nos colocar para longe de Ti. Todas as pessoas que trazem oferta de pecado, de desânimo, de erro. Nós clamamos o Teu sangue agora, Senhor, para nos separar destas pessoas. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Senhor, todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, Senhor, nós clamamos. Pela autoridade do Teu nome, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha romper agora toda interferência e ação do maligno, Senhor, na nossa vida de oração, nas nossas emoções. Toda interferência e ação do maligno, Senhor, impedindo que medicamentos façam efeito, Senhor. Toda a interferência e ação do maligno, Senhor, dentro dos relacionamentos das casas entre pessoas, em ambientes de trabalho, trazendo discórdia, trazendo briga, trazendo insatisfação. Toda interferência e ação do maligno, Senhor, que não tem permitido que negócios sejam fechados, Senhor, que a bênção também financeira alcance tantas pessoas nesse dia, Senhor, o emprego, Senhor. Nós clamamos, rompe toda a ação, interferência do maligno também dentro dos casamentos, Senhor, no sono, no sonho, Senhor. Nós te pedimos essa graça. Nós te pedimos, Senhor, que Tu envies ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Arcanjo e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Fale agora o nome dos seus familiares que moram com você, as pessoas que você vai consagrar hoje ao sangue de Jesus. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos. E na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Clamamos aqui, Senhor, que todos os ambientes físicos da nossa casa agora sejam lavados no teu sangue, Senhor. Que Tu retire toda a presença e maquinação maligna, Senhor. Todo mal-estar em peças, em lugares da casa, Senhor, nas camas, nos leitos, Senhor. Pessoas que ao entrar em certos lugares, Senhor, sentem medo dentro de casa. Nós clamamos agora, lava todo o ambiente físico das nossas casas, todos os objetos, Senhor, tudo que há nas nossas casas. Agora nós consagramos a Ti, Senhor. Consagramos a Ti também medicamentos, Senhor. Consagramos a Ti os alimentos, as bebidas, Senhor. Consagramos a Ti presentes. Consagramos a Ti, Senhor, a rede elétrica da nossa casa, de gás, Senhor, hidráulicos, Jesus, todas as realidades, tudo aquilo que compõe o ambiente físico da nossa casa. Nós clamamos agora, Senhor, que Tu venha lavar com Teu sangue, Senhor, casa, Senhor, onde tem brotado um cheiro ruim, Senhor, casas que apesar da limpeza, de estar arejadas, Senhor, estão cheias de mofo, Senhor, de fungo, um mau cheiro, um mal-estar, Senhor, casas que por mais que as pessoas tentem, não conseguem nem manter limpas, nem arrumadas, Senhor, nós clamamos agora, Senhor, pelo poder do Teu sangue, Senhor, vem quebrar toda a maldição, Senhor, vem quebrar todo o malefício, Senhor, todo o mal-estar dentro da nossa casa, toda a presença maligna, Senhor, nós clamamos que Tu expulses, Senhor. Casas onde os vasos sanitários vivem entupidos, Senhor, onde as pias vivem entupidas,
onde não tem mais explicação, Senhor, lógica para as coisas. Nós clamamos que toda ação maligna dentro dos nossos lares seja agora quebrada, Senhor, seja agora desfeita, anulada, Senhor, pelo poder do teu sangue precioso. Nós clamamos, Senhor, a libertação dos espaços físicos da nossa casa nessa manhã, pelo poder do teu sangue, pela autoridade do teu nome. Com o poder do teu sangue, Jesus, lacramos os lugares onde nós vamos estar nesse dia. As pessoas, empresas e instituições que vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, as estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, Senhor, nós clamamos, Jesus, lacra agora atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Nós pedimos, Virgem Maria, que tu venha em nosso socorro também, Nossa Senhora, que tu tire, Mãe, arrastado, subjugado, derrotado de dentro das nossas casas, todos os espíritos malignos de desordem, de briga, de angústia, de situações também de tentação na sexualidade, de pecados sexuais. Nós clamamos agora, Mãe Santíssima, que tu venha retirar agora de dentro dos nossos lares tudo isso, Nossa Senhora. Que tu venha nos livrar, Virgem Maria, venha nos livrar de malefício, Mãe Santíssima, venha nos livrar de feitiçaria, de magia. Nós clamamos, Nossa Senhora, que tu passe agora na frente, que tu venha em nosso socorro. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Enquanto nós rezávamos, eu sentia algumas coisas que eu já fui falando durante a oração, e até quero dizer para vocês assim, ensinar de repente quem não sabe rezar dessa forma, né? Essa oração do preciosíssimo sangue de Jesus que a gente faz, essa consagração, ela pode ser feita dessa maneira que eu fiz agora. E eu inclusive faço ela até mais pausada, porque cada parágrafo que eu rezo ali, né, quando eu tenho mais tempo assim na minha oração, eu costumo fazer dessa maneira. Eu rezo aquele parágrafo e paro ali e vou pedindo detalhadamente situações ali naquele parágrafo, né? E muitas vezes, quando eu vou pedindo, quando eu me dou conta, eu tô falando em voz alta e pedindo coisas que eu nem tinha pensado, né? Então ali existe um mover do Espírito Santo, nos indicando por onde a gente tem que rezar e pelo que a gente tem que rezar, por qual caminho, né? Por onde a gente tem que ir na nossa oração. E assim, gente, a gente vai abrangendo as coisas. Então hoje, né, quando eu comecei, a primeira coisa que eu falei, eu sentia que o Senhor estava separando pessoas, né? Pessoas que trazem uma influência negativa para nossa vida, né? Ou para a vida de pessoas que nós estamos rezando. Então, de repente tem aquele amigo do filho, amiga da filha, do sobrinho, aquela pessoa que você está rezando, que é uma má influência, né? A palavra de Deus diz que as más amizades corrompem os bons costumes, né? Então a gente não pode pensar, né, que não tem problema andar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de gente, né? Tem sim. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Aliás, a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala com isso. Porque se a gente pegar o povo de Deus primitivo lá no Antigo Testamento, Deus proíbe a amizade, o casamento das pessoas do povo dele com os povos estrangeiros. E por quê? Por que Deus proíbe isso? Porque Deus lá, o Senhor já estava nos mostrando no Antigo Testamento o quanto, quando a gente fica se expondo a todo tipo de costume, nós temos a tendência de não levar Jesus, mas de nos corromper.
é a palavra de Deus que fala. Aí você pode dizer, não, Jéssica, eu sou muito boa. Eu tô em qualquer ambiente, eu sempre levo Jesus. Olha que bom que você tem maturidade para levar Jesus para os lugares, mas olha, cuidado, cuidado. Porque a palavra de Deus nos mostra o contrário. Eu não tô dizendo pra gente tirar as pessoas da nossa vida. Pelo amor de Deus, tenham maturidade para entender. Não é pra gente tirar todo mundo da nossa vida, mas sim há pessoas que a gente precisa se afastar. Em especial quando a gente está retomando o caminho para Deus e quando tem pessoas que, todas as vezes que se aproximam da gente, elas trazem algum tipo de influência maligna. Pode ser que seja espiritual. Então, tem pessoas que são entregues a vícios, a pecados. Quantas amigas que levaram amigas para fazer aborto? Quantas? Quantas amigas, quantas mulheres estavam pensando em dúvida e daí chega a amiga e diz, não, eu te levo lá, eu compro comprimido contigo e pega pela mão e leva. Eu já ouvi muita história assim. Tem como? Uma amiga que faz isso? Não dá, gente. Talvez você tenha sido a amiga que já fez isso, peça perdão para Deus, confessa esse pecado é muito grave. Então, se é aquele amigo do marido que sempre leva ele para pornografia, sempre leva ele para bebedeira, sempre leva ele pro bar, pro vício, pro erro, para uma vida de libertinagem. Gente, nós vamos pedir o sangue de Jesus entre o marido e esse amigo. Vamos pedir mesmo. Vamos pedir, Senhor, afasta pessoas negativas. O Jonas falou exatamente, tem aquelas pessoas que chegam perto da gente e elas só botam a gente para baixo, né? Fazem a gente perder o chão, perder a fé. Parece que quando ela chega com a nuvem, né? Para que a gente vai continuar alimentando amizades e convivência com pessoas que nos levam para o erro, né? Aquela amiga que tá sempre querendo te levar para fazer leitura de mão, para te levar num vidente, para te levar para fazer um trabalho, para te levar para fazer magia, né? Chega, corta a convivência por enquanto, porque a palavra de Deus, digo por enquanto porque pode ser que em algum momento da tua vida tu seja a luz para iluminar essa pessoa. Mas não dá pra gente ficar. Aí você vai dizer assim, Jéssica, porque eu já falei isso, né? E eu tenho que explicar tintim por tintim, porque senão você me enche no direct de pergunta doida. Olha só, presta atenção. Eu não tô dizendo que é pra tirar da tua casa, né? O teu marido, o teu filho, parar de conviver com as pessoas que convivem contigo, né? Tua família que buscam essas coisas. Eu já falei isso, né? E eu não tô colocando aqui um juízo de valor entre quem busca e quem nem busca, mas todo mundo aqui que é bem crescidinho, que é maduro, sabe que tem certas amizades, que tem certas pessoas que nos levam para o erro, para o pecado. E isso pode ser cara a cara, isso pode ser por rede social. Quanta gente adulterou e começou um adultério por causa de uma brincadeirinha, de uma amizadezinha lá no Facebook. Vocês nunca ouviram isso? Eu já vi bastante. Uma amizade inofensiva, uma conversadinha de nada. Daqui a pouco virou um adultério e começou aqui na rede social. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? A nossa casa é um lugar, tem que ser um lugar muito sagrado, né? O ambiente da nossa casa é o nosso lar. Tem que ser um ambiente sagrado. Então cuida quem você recebe na sua casa. Eu tô falando bem sério. Né? A gente não precisa ser o louco do me dá aí tua ficha espiritual pra eu ver se tu pode vir na minha casa. Não é isso, gente. A gente sente. De alguma maneira, o Senhor está falando com muitas pessoas agora quais são as amizades que não fazem bem, tá? Depois, o Senhor me trazia ali na oração a questão de ambiente físico de casa e me mostrava casas, lares com muita opressão espiritual, né? Espaços de casas assim que estão sempre as coisas estragando, né? Muito problema, daí você já chamou uma pessoa para arrumar, você já procurou de forma humana a solução, né? Mas aquela situação continua a acontecer, pode ser que tenha uma origem espiritual. O Senhor estava libertando aqui as casas que têm origem espiritual. Eu não estou dizendo que todas as casas têm origem espiritual, mas eu estou dizendo que o Senhor mostrou para algumas pessoas e durante a oração libertou aquelas que são de origem espiritual, certo? Então, assim, o Senhor me mostrava um lugar assim com muito mofo, muito fungo, um cheiro de umidade, não importando o que a pessoa da casa faça, sempre aquela sensação de umidade, de frio, de mau cheiro, né? E o Senhor trazia para mim que isso era de origem espiritual, que era opressivo mesmo ali. O Senhor está
libertando, libertou essa casa, né? E tantas outras coisas que o Senhor trouxe. A gente tem que ter essa atenção ao nosso lar. Uma outra coisa que eu ia escrever para não esquecer. Deixa eu ver se eu olho para a oração agora, eu me lembro. Quando a gente começou a pedir por Nossa Senhora. Jesus, o que foi que tu me disse? Eita, nós. Não vou lembrar agora, mas durante a oração o Senhor, a Heloísa colocou pessoas invejosas. Sim, sem dúvida, a palavra de Deus diz pra gente, né? Esconde as tuas intenções daqueles que te têm inveja, né? A gente não pode pensar e ser inocente, né? De acolher, de partilhar os nossos sonhos, os nossos planos, né? A nossa casa, gente, é um lugar muito sagrado, né? E a gente não tem que ficar expondo tudo também da nossa vida, né? A gente tem que ter um mínimo de critério, diz a palavra de Deus, né? Mas, gente, tinha uma outra coisa. Não vou lembrar agora, mas depois Deus me lembra. Não consigo lembrar. Depois Deus me lembra. Depois o Senhor traz de volta na minha memória o que é. Olha só. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Os nossos olhos, né, nesses dias, estão muito voltados para essas questões espirituais, né? Então, a nossa oração, e todos os dias a nossa oração aqui tem sido oração de libertação, tem sido oração de renúncia. A gente sabe que a gente está lidando, que quem está fazendo o jejum, né, quem está se dispondo a fazer o jejum, sabe que tá numa luta, né? Sabe que tá numa guerra espiritual. E aí vão surgindo muitas coisas, vão surgindo muitas dúvidas, né? Jéssica, isso pode, isso não pode. Algumas coisas que a gente já sabia, né? A gente já renunciou, muitas pessoas já renunciaram há muito tempo, né? E eu trago essa palavra, né? Que como é necessário, por mais que a gente já tenha renunciado há muito tempo, né? Se o nosso envolvimento familiar foi muito profundo. De tempos em tempos é necessário sim que a gente volte a fazer a renúncia, né? É necessário que a gente reafirme, que a gente afirme nas nossas atitudes e na nossa renúncia, a nossa fé em Jesus, que a gente renuncie a tudo isso. É importante, gente, que a gente não tenha medo, né? Não vamos ter medo. Muitas pessoas têm sido assaltadas pelo medo, né? É um assalto, você vai rezar e você se sente oprimido, né? Pelo medo, pela irritabilidade, né? Pela impaciência. Tudo isso a gente tem que encher o nosso coração de oração, a nossa casa de oração, encher os ambientes da nossa casa de oração. Os dias têm sido de intensa batalha espiritual, mas é porque o Senhor está vindo. Aqui uma pessoa está falando, né? O Jonas está falando, independe do serviço, colegas de serviço que acabam prejudicando o outro por inveja. Então, uma coisa que é importante, né, nessa batalha espiritual, e a questão da inveja, ela é uma questão importante, né, bem importante, que às vezes a gente despreza e a gente não tem atenção. E eu posso parar um dia aqui e fazer uma live só sobre inveja com vocês, né, para que a gente compreenda a opressão espiritual que vem com a inveja. Agora, muito importante, a oração contra o malefício que a gente está fazendo aqui. Pessoas, por exemplo, como o Jonas está falando, que trabalham com colegas de trabalho, que tem desejo de prejudicar por inveja, a gente faz essa oração aqui todo dia. Todo dia. Você vai fazer a oração contra o malefício todo dia. Você vai pedir a proteção de Deus todos os dias. E sempre abençoar quem nos amaldiçoa. Sempre abençoar quem nos amaldiçoa. Senhor, abençoa fulano. Que ele te conheça, que ele se converta, que ele seja feliz. Amém. E você faz oração contra o malefício. Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós hoje em Miqueias 5, versículo 8. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Vou repetir. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Olha que palavra fantástica que a gente tem hoje sobre a nossa vida. Uma palavra de graça, de bênção, mais uma vez de libertação, da mão de Deus que se levanta
contra os nossos adversários, contra os adversários da nossa salvação, contra os adversários do Senhor. Aqueles que se opõem a Deus, que ainda estão na nossa vida, aqueles que se opõem a Deus, que estão na nossa história familiar, aqueles que se opõem a Deus e estão ainda influenciando de alguma maneira a nossa vida. Ontem eu falei do cativeiro, né? Ao longo do dia todo, fui falando com outras pessoas, rezando, como o Senhor me trazia mais entendimento sobre o cativeiro, sobre como muitas vezes a gente vive debaixo da opressão dos adversários e dos inimigos do Senhor e a gente nem se dá conta, né? Porque uma coisa é a gente entrar numa batalha espiritual pontual, né? Para pedir libertação ali em uma situação, numa intercessão por alguém ou para conseguir um emprego, que tem algum, vamos pensar assim, você vai lá e faz uma oração, você sente que tem às vezes uma ação maligna, né, contra a tua felicidade, a tua vida, você vai lá, tem a dificuldade, você entra na batalha para rezar por aquele emprego, para melhorar a tua condição ali no teu emprego, ou para você alcançar algum favor de Deus ali dentro de uma situação do teu dia a dia que você precisa, que você clama a intervenção divina, né? E a gente entra em algumas batalhas espirituais, mas elas são normais da vida, são situações que não tem esse cativeiro, essa prisão, né? O Senhor tem colocado muito claramente para muitas pessoas e trazendo a revelação de famílias inteiras que vivem há gerações dentro de cativeiros espirituais. Libertação que a gente está pedindo agora e que é necessário para que a nossa vida ande. Quantos de nós temos a nossa vida travada? Situações que a gente não consegue lidar. Quantos de nós nos prendemos dentro do cativeiro pela busca de falsas doutrinas, né? Quantos de nós buscamos pelas nossas próprias mãos a maldição e a destruição para as nossas vidas? A gente entrou, a gente se atirou para dentro do cativeiro e Satanás fechou a porta e a gente está preso dentro de situações de angústia, de doença, de opressão maligna, de desgraça que não consegue sair. E a palavra de Deus hoje diz que a mão do Senhor se levanta contra todos estes adversários que nos mantêm no cativeiro, cativeiros que às vezes a gente nem sabe que a gente vive. Quanto cativeiro de maldição, de automaldição, de voto que a gente fez e que a gente nem sabe. E o Senhor hoje diz o quê? Que Ele levanta a mão dele contra os nossos adversários, contra os adversários do próprio Senhor, porque sabe, os nossos adversários, eles são adversários de Deus. Os adversários de Deus são os nossos, são os mesmos inimigos, porque não são pessoas, são adversários espirituais. Entenda bem, quando eu falo que a gente precisa se afastar às vezes de uma pessoa ou de outra, eu não tô falando que essas pessoas são nossos inimigos, mas que de alguma forma elas têm algum tipo de influência má na nossa vida e no nosso comportamento. Quando eu falo de inimigo e de adversário, eu tô falando de questões espirituais. E de um Deus que é capaz, que deseja e tem vindo em nosso socorro para fazer o quê? Destruir. Um Deus que levanta a mão com autoridade sobre a nossa vida para destruir, aniquilar os nossos adversários e os nossos inimigos. E sabe por que eu tô falando isso com tanta ênfase? Porque muitos de nós somos tentados ao longo dessa batalha. A gente é tentado a não sair do cativeiro. A gente é tentado por Satanás, por ele dizer assim, olha, não tem jeito, essa aqui é a tua vida, essa aqui é a tua história, essa desgraça toda, essa infelicidade, isso é o que eu tenho pra ti. E ele fica nos dizendo isso e a gente vai acreditando, a gente vai pensando que as lutas são grandes demais, que as coisas são muito grandes, que não tem como a gente vencer, que nem Deus pode fazer. Presta atenção no que eu tô te falando agora, presta atenção. Deus, presta atenção, para de ler comentário. Vocês adoram comentar nos comentários, né? Adoro conversar aqui, eu também gosto, mas tem horas que não dá, que eu não consigo prestar atenção. E nem vocês. Presta atenção agora no que eu vou te dizer. Tem uma vida plena para ti fora do cativeiro. Plena, conduzida por Deus. E você pode dizer, Jéssica, eu quero sair, eu não consigo. Deus está te dizendo que a mão dele vai se levantar hoje, agora, contra os adversários e que ele vai aniquilar todos os inimigos. É Deus quem fala. Deseje sair do cativeiro. Tem pessoas que estão com medo de sair do cativeiro. Tem pessoas que estão com medo de renunciar. Tem pessoas que têm medo de deixar Deus conduzir a própria vida delas.
Tem medo? Não tenha medo. Deus tem o melhor para ti, Deus tem promessa de vida, de bênção, de graça. É mentira do diabo que a tua vida é só essa miséria que você tem vivido. E sabe, a gente precisa encontrar o nosso contentamento nesse Deus Todo-Poderoso. Como é importante que o nosso coração olhe para Deus. Olha só o que fala a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que pôs sua esperança no Senhor, seu Deus. O Senhor Deus livra os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Seu Salmo 145. Esse é o nosso Deus, o Senhor Deus que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, que é eternamente fiel à sua palavra. Tem pessoas que estão vivendo debaixo, irmãos, isso é muito comum. A gente vive debaixo de acusação de que não vai sair dessa vida, de que não tem jeito, de que Deus não vai agir. Em determinados momentos a gente questiona Deus por que as coisas aconteceram na nossa vida. A gente se coloca contra Deus. Ou a gente começa a depositar a nossa confiança, a nossa felicidade nas coisas e pessoas dessa terra. E isso para nós se torna um cativeiro. Cedo ou tarde isso vai se tornar maldição e cativeiro na nossa vida. Todas as vezes que nós colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus, isso é idolatria. E a maldição, ela sempre vai pesar a mão sobre nós. Por quê? Porque nós tiramos o protetor da nossa vida. Porque nós tiramos Deus da nossa vida. A opção foi nossa. Então, para nós hoje, mais uma vez eu quero te dizer, Deus é em teu favor. O Senhor te quer livre. O Senhor te quer fora do cativeiro. A nossa parte é optar pelo Senhor, optar por Jesus. Fazer uma opção por uma vida livre. Não tenha medo. Tem pessoas que estão com medo de deixar algumas coisas de falsa doutrina. Sempre fica lá. Olha só, tem pessoas que estão com medo de renunciar e perder favores que ganharam. Perder dinheiro, perder coisas. Tem pessoas, até relacionamento. Tem pessoas que têm medo porque tem medo de vingança de Satanás, né? Que ele te faça algum mal, que o mal te faça mal por aquilo que você fez. Tem pessoas que estão com medo e até uma certa incredulidade, pensando, não, mas não tem problema nenhum, não é tão sério assim. Esteja atento àquelas coisas, àquelas tentações que Satanás tem trazido para você ficar ainda dentro do cativeiro. Renuncie, renuncie. Tem muita gente que ainda precisa renunciar. Precisa renunciar e tá com medo ou incredulidade. Renuncie. Porque Deus tem uma vida plena. A graça de Deus para nós é plena. Nós não precisamos ter medo de assumir Jesus. E sabe, muitas pessoas com vários medinhos, medinho de continuar a oração, uma necessidade parece de fugir da oração, porque é muito difícil renunciar a tudo isso. Pega firme. Nós estamos em um caminho que é necessário que a gente continue nele. Porque Deus está nos fazendo promessas de bênção, de libertação, de aniquilar os nossos adversários e inimigos. Não desanime nem pela dor, nem pelo tamanho da tempestade, nem pelo inimigo fazendo confusão ao teu redor. Não desanime, segue firme no caminho da santidade. Renuncia a essas coisas todas que ainda fazem parte da tua vida. Renuncia ao medo da vingança de Satanás. A irmã colocou pesadelo. Gente, tudo isso é nada diante de Deus. Isso é só um barulho que ele está fazendo antes da libertação. Os nossos olhos têm que estar em quem? Num Deus que reduz os nossos adversários a nada. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus humilhou os demônios quando ele estava lá na cruz. Ele aniquilou o documento escrito contra nós que nos condenava. O Senhor Deus lá na cruz nos trouxe a salvação.
O Senhor ressuscitou e nos trouxe a vida eterna, abriu o céu para nós. Tudo que o diabo faz é tentar roubar de nós essa vitória e essa graça para nós e para as nossas famílias. Então não arreda pé daí, onde Deus te colocou para rezar, fica aí rezando. Não sai desse lugar, não sai desse lugar de oração. Porque Deus hoje, você está se sentindo oprimido, você tem sido oprimido, o Senhor vai te fazer justiça. Você tem tido fome, o Senhor vai te dar o pão. Você está sendo cativo, você ainda está cativo, o Senhor vai te libertar. Porque o Senhor livra os cativos. Você tem orado por pessoas que estão cegas. A palavra de Deus hoje diz para nós que o Senhor abre os olhos aos cegos. Você está abatido? A palavra de Deus diz: o Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege. Mas entrava os desígnios dos pecadores. Você não tem que ter medo de pessoas. Não tenha medo de pessoas. Coloca os teus olhos em Deus. O Senhor reinará eternamente. Eternamente o Senhor reinará. Declara esse reino, esse reinado, essa graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história familiar. Nenhuma história é feia o suficiente para Deus. Nenhuma história é terrível que vá parar o poder de Deus. Deus olha para nós com amor, com favor. Deus quer nos libertar. Deus veio em nosso socorro. Deus veio em teu auxílio. Há pessoas, e isso é importante para nós, se a gente buscou falsa religião, falsa doutrina, se a gente buscou favor longe do Senhor, se a gente buscou, gente, todas essas coisas que eu tenho dito, tá? E muitas outras mais, né, que eu não tenho dito aqui. Tem muita coisa que eu não tô falando que eu tô esperando que vocês entendam. Porque se eu falar tudo aqui, ixi, nós não vamos mais parar de falar tanta porcaria que tem nesse mundo, né? Agora, tudo isso, sobre tudo isso e de tudo isso, o Senhor está nos livrando. Se a gente buscou muito isso, se você buscou isso, se você acolheu isso na sua vida, na sua casa, é preciso fazer oração de renúncia e é preciso confessar-se. Busque a confissão. Se você nem lembra das coisas quando vai para a confissão, faz uma listinha e diz pro padre: padre, eu trouxe colinha hoje porque eu não lembro de tudo. E vai pedir perdão para Deus lá na confissão. Muitas pessoas têm andado doentes porque não confessam. Porque o sacramento da reconciliação, da confissão, ela inaugura a cura de Deus na nossa vida. É um sacramento de cura, a confissão. Então, muita maldição entrou na nossa vida, muito mais bênção vai chegar até nós. Muito mais bênção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se na tua história familiar tem abundado o pecado, agora, nesse momento que você se levanta para rezar, vai superabundar a graça de Deus, a salvação de Deus. Deus te levantou na tua história familiar para rezar pela tua família. Quanto mais feia é a história de uma família, maior é a salvação e o milagre que Deus quer fazer nela. Mas você tem que ficar aí no seu lugar. Você tem que fazer as renúncias certas. Você tem que tirar os porcos da sua vida. Você tem que ser luz. O Senhor Deus, Ele vai aniquilar os teus adversários, os teus inimigos. Ele faz... Gente, Deus faz isso. Isso não é uma brincadeira. Deus faz isso. Deus nos tira do cativeiro. Deus nos dá uma vida nova. Eu não tô brincando quando eu tô dizendo isso. Tem pessoas que acham que não dá. Tem pessoas que acham que com elas não. É com você mesmo. Você tá disposto a lutar? Você tá disposto a jejuar mais? Você tá disposto a fazer o jejum de Daniel mais uma vez por ano? Mais de uma, mais de duas, de repente? Você tá disposto a rezar? Deus faz. Deus faz. Mas o Senhor Deus deu autoridade na terra para o homem. Deus entregou autoridade para nós aqui. E as coisas aqui na terra passam pela nossa oração. Deus quer a nossa colaboração. Quando a gente reza, a gente não está só convencendo Deus a fazer alguma coisa por nós. Ora, é Deus que nos desperta para a oração.
Então a gente não precisa convencer ele de nada, a gente não precisa convencer a Deus de nos livrar. Porém, Deus escolheu fazer as coisas na terra através da humanidade. Então a nossa parte sim é orar nessa terra. Porque passa aqui pela nossa liberdade, pela nossa vontade e por uma autoridade que nos foi concedida por Deus para orar aqui, para ligar e para desligar aqui, ligar e desligar no céu. Deus nos concedeu essa autoridade, nós temos que usá-la na oração. É na oração que a gente usa essa autoridade. É por isso que a gente reza tanto, é por isso que a gente jejua tanto. Não é para convencer Deus, mas é para liberar esse poder de Deus nas situações. É a nossa parte colaborativa. Deus decidiu fazer assim. É Ele e a humanidade. Sempre foi assim. Olhe para toda a história da salvação. Ele entregou para nós o anúncio do evangelho, ele entregou para nós, ele disse, ide. Ele entregou para nós. Deus procura, a palavra de Deus diz que Deus procura. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. Ele procurou. Lá em Ezequiel fala que o Senhor procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém que intercedesse pelo povo para que ele não destruísse, mas ele não encontrou ninguém. Gente, Deus tem que nos procurar e nos achar. A gente é o povo que Deus vai procurar e vai encontrar. Eu tô aqui, Senhor. Não, Senhor, a minha família até hoje ela tem vivido na destruição, na maldição, mas agora eu me levantei e eu vou orar. Senhor, a minha parte eu vou fazer, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou oferecer missa. Senhor, eu não sei ainda direito, Senhor, mas eu vou fazer. Eu tô aqui, eu não quero desistir, me ajuda. Esse é o nosso papel. Deus escuta a nossa oração, você não está sozinho. Tira da cabeça essa ideia de que você está sozinho, de que você é miserável e pequeno demais, não vai conseguir. Porque a gente é pequeno e miserável demais, mas a gente consegue justo porque a gente não está sozinho. Mas porque Deus olha para nós, Deus nos procura, te encontrou, você está disposto a lutar? Aí Deus derrama autoridade, bênção, unção. Não olha mais para a tua vida como situações impossíveis para Deus. Não olha mais para os teus familiares pensando que eles são maiores e que o pecado e a maldição na vida deles é maior do que a bênção e o amor de Deus. Nada é maior do que a cruz. Nada é maior do que a cruz. Deus é maior do que tudo, do que todos. E quando Deus olha para nós e vê no nosso coração a disposição de lutar, quando Deus encontra um intercessor numa família, quando Deus encontra um intercessor sobre a terra, Deus se alia a nós. E Deus nos conduz. E Deus nos coloca à luta. O Senhor vem em nosso socorro. Lembra? O povo de Deus está lá. Vamos lembrar de Davi e Golias? O povo de Deus está lá. Os filisteus também. Frente um para o outro. Vem o gigante Golias e diz o quê? Quero um que me enfrente. 40 dias de humilhação. Todo dia de manhã, todo dia de tarde. Ele chega e faz o quê? Humilha. Tem ninguém que venha me enfrentar. O povo de Deus está lá, disposto para guerrear. Disposto. Eles estão acampados. Eles estão ali para lutar. Mas o inimigo é muito forte. O inimigo é muito forte. Golias é um gigante, é terrível. E humilha eles, mas eles estão no campo de batalha. E aí chega quem? Davi. Chega Davi. E Davi vai lá e enfrenta Golias e derrota Golias. E nós sabemos, prestem atenção no que eu estou falando agora. Presta atenção no que eu estou te falando agora. Nós somos esse povo disposto a lutar, mas apavorado, que precisa de Davi. Jesus é nosso Davi. Jesus enfrenta Golias. O inimigo que você não pode, é Jesus que vai enfrentar. Mas a nossa disposição é de estar no campo de batalha. A nossa disposição é de lutar a luta que nós temos que lutar. Se o Senhor te encontra agora no campo de batalha, Ele vem em teu socorro. Ele é teu Davi, Ele entra agora nas situações da tua casa, do teu casamento, dos teus relacionamentos, da tua família. Ele entra, Ele aniquila o adversário, Ele destrói. Isso é uma verdade, Mas por que tu tá falando isso tanto hoje, Jéssica? Porque nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer
Que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Davi que enfrenta os Golias por nós. Que o nosso papel é interceder. E que diante da humilhação de Golias, diante do terror da batalha, o Senhor está conosco e nos livra. Não desista de jejuar e de lutar. Segue firme. Você está nos 40 dias de humilhação. Golias está vindo de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Está te atormentando. Dizendo, eu sou muito grande. Você não vai conseguir. Mentira do diabo. Mentira. Sozinho a gente não consegue mesmo. Mas nós temos um Davi. Nós temos Jesus. E é Ele que aniquila os nossos adversários. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro, que é eternamente fiel à sua palavra. Que a verdade de Deus, coloca os teus olhos no Senhor hoje. Coloca os teus olhos no Senhor. Num tempo de batalha espiritual é muito difícil às vezes para a gente colocar os nossos olhos no Senhor. E nesses dias a gente ainda está limpando a nossa casa e tirando muita sujeira, né? Ainda tem muita falsa doutrina, ainda tem muito comportamento pecaminoso no nosso coração. E aí a gente fica com os olhos nisso. Presta atenção. Tudo isso é necessário. Mas põe teus olhos no Senhor e no socorro de Deus. Deus já te livrou muito. Tem pessoas aqui que já receberam tanto livramento de Deus, tanta graça, e têm se esquecido dos livramentos. Ou outras ainda estão pensando, eu acho que já deu a cota, Deus já fez o suficiente. De jeito nenhum. Deus tem muito para fazer na tua vida. Amém? Que os nossos olhos estejam no Senhor Jesus. Vamos rezar nossa oração contra o malefício? Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos, suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado, que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Fale agora o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. Fazei que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, o Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-os, pondo-os a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor Jesus, nós clamamos que Tu venha em nosso socorro mais uma vez nessa manhã, que Tu olhe para as nossas intenções, para as pessoas que nós estamos rezando, Senhor, e que Tu venha quebrar todo o mal, maldição, praga, malefício, voto, Senhor, toda a consequência de maldição, toda a consequência de idolatria, Senhor, nós clamamos agora, que Tu venha trazer libertação a todos nós de todo o cativeiro espiritual, Senhor,
tantas famílias, Senhor, passando por situações tão terríveis. Nós clamamos agora, Jesus, que Tu venha estabelecer o Teu reino, Senhor, pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Estabelece o Teu reino nas nossas casas, na nossa história familiar, Senhor. Que toda incredulidade, que todo espírito maligno, Senhor, de rebeldia, de incredulidade, de chacota, Senhor, a fé, todo espírito maligno, Senhor, que está incomodando tantas pessoas, nós clamamos agora, Senhor, para que elas desistam de rezar, Senhor. Nós clamamos agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Afasta e expulsa todo este mal das nossas vidas, das nossas casas, Senhor. Toda angústia, Senhor, depressão, toda doença de origem espiritual, Senhor. Todo desentendimento familiar de origem espiritual, nós clamamos agora pelo poder do Teu nome, Senhor. Livra as nossas famílias, livra do adultério, Senhor, livra do divórcio, Senhor, livra da pedofilia, de toda desordem sexual, Senhor. Nós clamamos agora pela autoridade do Teu nome, Senhor. Liberta toda a opressão de mente, Senhor, todas as mentes, Senhor, de jovens, de adolescentes, Senhor, que estão presas em ideologias, em pensamentos perversos, em rebeldia à Tua palavra, Senhor. Nós clamamos agora que Tu destrua todo o domínio de Satanás nas mentes, Senhor, nas nossas mentes e na mente daqueles que nós estamos rezando, Senhor. Todo o domínio, toda a opressão, todo o cativeiro, Senhor. Tudo aquilo que se levantou, Senhor, toda edificação diabólica, Senhor, nas nossas mentes, conceitos, raciocínios, Senhor. Nós clamamos agora que Tu traga libertação, Senhor, todo limite que o diabo colocou, Senhor, arranca agora, destrói todo limite, Senhor, pelo poder do Teu nome nós Te pedimos. Quebra também, Senhor, todo efeito de malefício e de maldição, Senhor. Coloca agora o Teu sangue até a Tua cruz, Senhor, entre nós e nossos antepassados, Senhor. Determinando agora, Senhor, e cortando toda e qualquer comunicação, Senhor, de maldição, de votos, Senhor, de tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é ruim, Senhor, tudo aquilo que é maldito, Senhor, que vem na história da nossa família. Coloca agora, Senhor, a Tua cruz e o Teu sangue, Senhor, e corta toda essa comunicação espiritual, Senhor. Anula agora toda a consequência de pecado, Senhor, de nossos antepassados, Senhor, toda dor, toda mágoa, Senhor, todo ressentimento, Senhor. Alcança, Senhor, agora os nossos familiares vivos, Senhor, e traz o descanso eterno aos nossos familiares mortos, Senhor. Derrama a Tua misericórdia sobre a nossa história familiar, Senhor, e corta toda a comunicação, Senhor, de maldição. Nós clamamos, Senhor, que Tu traga libertação a todos nós que oramos nessa hora e aquelas pessoas que nós estamos orando. Em Teu nome, Jesus, nós pedimos. Amém. E clamamos, Senhor, que agora, neste momento, Tu preencha toda a nossa vida, Senhor, e a nossa história com o Teu Espírito Santo. Que Tu nos traga paz, revelação, Senhor, graça. Que o Teu Espírito renove em nós a fé, a coragem, Senhor, o amor, a confiança em Ti. E pedimos mais uma vez também que o Teu sangue nos lave, Senhor. E que todo desejo, toda de vingança de Satanás contra nós, que toda a fúria do inimigo, Senhor, que toda a raiva dele, em virtude dessa oração, das pessoas que foram alcançadas por essa oração, sejam agora destruídos e anulados, Senhor. Clamamos à Virgem Maria que nos cubra com Seu manto santíssimo e nos esconda toda essa graça que nós recebemos, todos aqueles que nós oramos debaixo do Seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero dar um último recado para vocês. Eu vou deixar a minha caixinha aqui nos meus stories aberta. Quando cair essa, eu vou abrir outra e eu quero pedir para vocês me perguntem na caixinha. Vocês têm dúvidas se uma coisa é certa ou errado? Jéssica, reiki é certo ou errado? Jéssica,
Tarô é certo ou errado? Jéssica, o que é aquilo? Me perguntem na caixinha. Eu quero responder vocês na caixinha, tá? Outra coisa, vou trazer essa semana ainda, tá? Vou preparar para falar para vocês, sentia durante a oração, sobre voto íntimo. Vou fazer uma manhã aqui sobre voto íntimo para que a gente compreenda e quebre voto íntimo. E vou falar sobre maldições familiares, tá bom? Então você esteja atento àquilo que o Senhor já vai te trazer e as dificuldades que por acaso podem se levantar para que você não participe mais das lives ou que você não assista, tá bom? Esteja atento a isso e resista. Vou trazer para vocês esse conhecimento, essa espécie, né, de formação sobre esses assuntos. Talvez a gente vá fazer mais do que um dia falando sobre maldição, sobre herança hereditária, para que a gente tenha compreensão sobre isso, como que a gente reza mais por libertação. Vou trazer alguns conceitos disso para vocês, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia. Espero vocês amanhã às 7h30 e me perguntem ali na caixinha, tá bom? Deus abençoe.